Bom dia a todo mundo. Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Estado Moderno e Capitalismo. Hoje a gente vai tratar de um tema que eu considero super importante e relevante, que é a discussão sobre como é que o Estado garantiu os direitos e os tipos de direitos, né, para os cidadãos. A gente vem discutindo mais no começo do curso, no primeiro módulo, a questão dos clássicos da formação do Estado. Depois a gente teve a oportunidade de discutir essa construção do Estado na visão liberal, na visão marxista, weberiana. Discutimos as fases da concepção do capitalismo e a gente chega num momento importante que é uma teorização, um texto super importante do Marshall, Cidadania e Classe Social, que discute, uma tradução, né, do texto original, mas que discute como é que os direitos das pessoas foram sendo incorporados e a importância dessa incorporação ao longo do tempo. Tá bom? Como eu disse, o texto de referência é do Marshall, o Thomas Marshall é um sociólogo britânico, sua obra mais importante, né, conhecida e muito citada, é um dos sociólogos da política, né, muito importante, que é o Citizenship and Social Class. A discussão básica do Marshall passa pela ideia de como é que, na história, né, haveria a concepção e a incorporação dos direitos civis, políticos e sociais. O Marshall explica o que são esses direitos, explica a ordem em que esses direitos devem ser incorporados ou foram incorporados nas sociedades modernas, para defender uma visão linear, né? Quase que um direito como pressuposto do outro. Né? Esse texto do Marshall, esse estudo do Marshall, é um estudo basicamente feito a partir de uma observação de como o caso inglês, né, o caso da Inglaterra, foi desenvolvido, e a conceitualização que o Marshall faz se dá justamente nessa relação entre o desenvolvimento da cidadania, que é um conceito que vai ser, né, debatido e apresentado, né, pelo Marshall, e o desenvolvimento desses elementos que a gente vai chamar, então, de direitos civis, que teriam sido formados no século XVIII na Inglaterra, os direitos políticos formados no século XIX e os direitos sociais no século XX. Então, ele diferencia, ele determina, né, como é que a constituição dessa cidadania foi se dando e só se transformou em algo pleno no Estado no século XX, né, quando os direitos civis, políticos e, enfim, os direitos sociais estavam garantidos. Então, vamos começar essa discussão a partir de um debate do que é essa cidadania, né? Como é que o Marshall lida com essa ideia? A cidadania, para ele, diz respeito ao título de direitos que cada cidadão possui, considerado como, palavras do Marshall, um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes àquele status. Então, o Marshall traz para a discussão né, do papel do Estado né, nessa lógica da sua relação com o capitalismo, a ideia de que, para ser membro integral de uma sociedade, de uma comunidade, para fazer parte de uma comunidade, você tem que ter o status de cidadão. Né? E esse status de cidadão de uma comunidade, é daí que vem a ideia de cidadania, né? Só é observado quando as pessoas têm acesso aos direitos que ele vai nomear como, né, os 3 tipos, né, de direitos colocados. Ele desenvolve a ideia de que a dimensão de status é diferente da condição existente no período medieval,
nesse caso, ele está se distanciando da ideia de herança ou de classe como algo imutável, né? Ele reconhece que esse status ele muda com o tempo, é diferente do que acontecia no período medieval, em que você nascia num determinado lugar na sociedade, e lá ficava, né? E ele vai restabelecer a importância do status como algo que pode conferir igualdade aos cidadãos, porque para ter status de cidadão é preciso cumprir com obrigações e, claro, com isso, ter acesso a direitos. Tá? Então, esse status é o que vai permitir que o Marshall veja a cidadania como um princípio de igualdade entre as pessoas. Né? Se a gente constitui uma sociedade com direitos civis, políticos e sociais, a gente constitui uma comunidade de cidadãos, a gente, com isso, permite, né, que a sociedade tenha cidadãos plenos, pertencentes integralmente a uma comunidade, e isso dá, então, a todo mundo um status de igualdade, porque, em tese, a gente tem acesso a esses 3 direitos. Agora, quando o Marshall discute a questão da igualdade, ele naturalmente também discute a questão da desigualdade. Porque, para o Marshall, há desigualdades que são aceitáveis, toleráveis, e outras que não são. Então, ele define a igualdade, né? ele incorpora a ideia de status a partir, aliás, ele classifica, ele identifica a igualdade a partir do status, porque ele quer permitir, teoricamente, a existência de desigualdades. Mas ele diferencia aquela desigualdade que é tolerável da que não é. Então, vamos lá. O desenvolvimento da cidadania, essa que a gente está falando, da construção dos 3 tipos de direitos, deve dar conta das desigualdades inaceitáveis com as quais ela não pode coexistir. Então, a gente vai discutir isso mais para frente, porque, né, o texto do Marshall debate, né, qual é o tipo de desigualdade que é tolerável, mas ele deixa claro. Existem alguns princípios na sociedade que são condições necessárias para que a gente constitua a cidadania. Então, é inaceitável que, sob alguns aspectos, os homens sejam desiguais. A gente vai ver que aspectos são esses. Em contraposição, há outras desigualdades que são toleráveis. É claro, vocês já podem imaginar que as desigualdades com as quais o Marshall está lidando, sendo para ele toleráveis, dizem respeito à diferença que advém da lógica capitalista. Né? Ou seja, ele vai normalizar a ideia de que diferentes tipos de trabalhos geram diferentes tipos de riqueza, e isso é permitido. Isso não tem nada a ver com ter mais ou menos dinheiro, não tem nada a ver com ter mais ou menos, ou ser mais ou menos cidadão. Né? Ele vai permitir essa desigualdade. Mas no que diz respeito aos direitos, né, do cidadão, ele vai dizer, sobre esse aspecto, todo mundo tem que ser igual. Então, vamos dar uma olhada, vamos definir o que são esses 3 direitos, e a partir da definição do que são esses 3 tipos de direitos, vamos trabalhar com a ideia né, de como é que eles são incorporados na sociedade. Vamos começar pelos direitos civis. Tá? Então, Marshall vai dizer que somente no século XVIII, na Europa Ocidental, surgiram as condições históricas que levaram à conquista dos direitos civis. Esses direitos que são necessários à liberdade individual. Os direitos civis são os que garantem minimamente a liberdade dos indivíduos. Entre esses direitos, a gente tem, e isso fez parte, né, essa discussão sobre esse tipo de direito fez parte da nossa discussão lá atrás sobre o contratualismo, é o direito, por exemplo, à propriedade. Né? O homem, o cidadão,
no século XVIII, conquistou o direito de adquirir e proteger os seus bens. Mas não é esse o único e principal direito civil. Você tem liberdade de pensamento, o direito de ir e vir, o direito de concluir contratos válidos, o direito à justiça, né? Esses estão entre os direitos civis importantes conquistados no século XVIII. O Marshall vai ressaltar que os direitos civis ou qualquer incorporação de direito não diz respeito necessariamente à posse objetiva e concreta desses direitos pelas pessoas. Os direitos civis foram possíveis de ser alcançados no século XVIII. Isso não quer dizer que todos os cidadãos na Europa Ocidental conquistaram os seus direitos civis no século XVIII, mas ali estavam dadas as condições e estabelecidos os critérios, né, e a possibilidade concreta desses direitos civis serem obtidos. Segundo o Marshall, os direitos civis, de maneira abstrata, garantiriam a todos os homens a capacidade jurídica de lutar pelos seus direitos. Na prática, a classe burguesa foi quem mais se beneficiou com a conquista desses direitos, porque foi ela que conseguiu, juridicamente, determinar os limites para que a sua posse fosse protegida, né, para que os seus direitos de propriedade fossem mantidos, né? Então, essa é a primeira categoria de direitos. Esses direitos são, como diz o Marshall, fundamentais para que a gente constitua, né, a ideia de liberdades individuais. Está claro? Uma dúvida. Breno, diga. Henrique VIII quem fez a lei de demarcação de terras, né? Aí, só com esse surgimento desse pensamento de Marshall de direitos civis que, então, as pessoas começaram a ter noção do que seria em si a sua terra? Na verdade, não. Elas já tinham essa noção muito antes da construção do pensamento do Marshall, né? Isso veio, Breno, inclusive, na visão dos contratualistas. Você vai se lembrar, quando a gente discutiu lá atrás, né, a questão do contrato social, uma das questões que estava colocada era justamente a possibilidade de ter propriedade, né, e defender. Você não defendia só a sua vida mais, mas você também podia defender a sua propriedade. A diferença aqui é que o Marshall está organizando o pensamento sobre a expansão dos direitos, dizendo que o primeiro direito fundamental é o direito civil. Sem direito civil, nenhum outro direito se constitui. Né? Sem liberdade individual, sem direito de ir e vir, sem liberdade de pensamento, sem direito de proteger sua propriedade, adquirir mais posse, sem direito à justiça, você não avança a sociedade em nenhuma direção. Então, não é ele que constitui esse pensamento, mas é ele quem organiza a ideia de que a expansão dos direitos passa, primeiro, pela ideia de direitos civis. Ok? Obrigado. Depois dos direitos civis, o Marshall vai dizer, no século XIX, você tem a constituição dos chamados direitos políticos. Então, primeiro consolidam-se os direitos civis, na visão do Marshall, depois parte-se para a discussão dos direitos políticos. Né? Nesse sentido, o Marshall vai dizer que a gente observou, de novo, né, principalmente essa é uma visão muito inglesa do processo, não só a criação de novos direitos a partir dos direitos políticos, como os direitos políticos permitiram a ampliação dos direitos civis para um maior contingente de pessoas. Por quê? Porque era muito evidente na visão do Marshall que os direitos civis sem democracia era uma visão incompleta, né? Por quê? Porque a própria capacidade de lutar pelos seus direitos dependia também, né, de uma falha no processo, que era uma incompreensão de que a cidadania se dá também
no sistema democrático. Então, os direitos políticos, eles foram importantes como segundo estágio de desenvolvimento, de expansão dos direitos, porque eles contribuíram para que os direitos civis pudessem ser mais bem garantidos, para que fosse mais claro, né, o que significava ter direitos civis. Eu acho que esse é que é o ponto importante que o Marshall vai chamar a atenção. Os direitos políticos estão ligados diretamente à participação do cidadão à vida política da sociedade, né? Nessa expansão dos direitos, o direito político chega para incorporar as pessoas, ainda não de maneira integral, é importante lembrar isso, né? Eu repito a ideia do Marshall, ele diz que essa expansão dos direitos, primeiro civis, depois políticos, tem a ver com a ideia da possibilidade de obtenção desses direitos. Isso não quer dizer que todo mundo tinha acesso, né? Então, parte dos direitos políticos, a gente está falando do direito ao voto, a gente está falando do direito de se candidatar, do direito de se associar, de participar em organizações políticas. Esses direitos foram obtidos pela sociedade no século XIX. Mas, como vocês sabem bem, nem todo mundo na sociedade foi permitido esse direito político. Então, aqui há um ponto que a gente vai discutir mais à frente, que é uma falha, né, nesse sistema de defesa do Marshall, porque a possibilidade não garante necessariamente o acesso, né? Agora, o que chama atenção, como eu disse, é que o Marshall, então, vai dizer, primeiro é preciso ter liberdade individual, depois a gente constitui a democracia, né? Porque é a partir dos direitos civis que eu consigo entender a legitimidade dos direitos políticos. Uma coisa sem a outra não funciona, tá? E ele chega finalmente à terceira etapa, ou ao terceiro estágio do processo de expansão dos direitos, que seria os direitos, seria a incorporação dos direitos sociais para os cidadãos. O que são os direitos sociais? Eles se referem ao direito a um mínimo bem-estar social. E essa consolidação vai ser alcançada quando todos os cidadãos tiverem acesso a esse mínimo. Então, direitos civis tem a ver com liberdade individual, direito político tem a ver com a liberdade de participação e envolvimento na vida política de uma sociedade, e o direito social tem relação com essa ideia mínima de bem-estar social. O Marshall vai lembrar que os direitos sociais começaram a ser compreendidos com mais clareza na Europa do século XIX, mas eles só passaram a ser incorporados como algo central dentro dos Estados nacionais no século XX. Então, isso é para vocês terem uma noção de como, historicamente, a luta pelos direitos ela é uma luta muito recente, né? São conquistas, pensando na história da humanidade, né? As conquistas são muito recentes, são do século passado. Então, quando a gente fala de direitos sociais, a gente está falando de direito à alimentação, à moradia, à educação, à saúde, a um salário digno. Para o Marshall, as principais instituições voltadas à garantia desses direitos são o sistema educacional e o sistema de serviço social das nações. Ou seja, ele já identifica que os direitos civis são no campo do jurídico, os direitos políticos são no campo da política e os direitos sociais são no campo, por exemplo, da educação e do serviço social. Ou seja, a expansão dos direitos ela passou pelo desenvolvimento de diferentes áreas do conhecimento, né, de diferentes situações setoriais, né? Ou seja, é uma evolução que também compreende a incorporação de outras áreas do conhecimento como sendo áreas fundamentais nesse processo. Tá? Então, do direito civil para o direito político, do direito político para o direito social. Alguma dúvida em relação à definição do que são esses direitos e da importância deles no processo? Professor, em relação a esses direitos sociais,
Nessa época aí, já se tratava de igualdade de gênero entre homens e mulheres e também já estavam se enquadrando os menores de 21 anos, que não são homens? Não, não, ainda não. Essa discussão é muito mais recente. Era uma discussão da década de 70. Nós estamos aqui falando do começo do século XX, da incorporação, né, ali na década de 30, mais ou menos, no caso do Brasil, no caso da Europa, né, no caso dos países europeus, no começo do século XX, primeira década. Então, essa discussão de gênero é uma discussão que vem muito depois. Né? Ela é uma discussão importante, Valdeir, para a incorporação dos direitos políticos das mulheres. Tá? O debate, por exemplo, do voto feminino é um debate que surge como discussão, né, de direito político na Inglaterra no século XIX. Né? Mas ela só vai ganhar né, seu status de direito pleno nessa transição do século XIX para o século XX. Então, não tem isso. E os menores passam a ter relevância justamente nesse final, né, quando a gente está falando do sistema educacional, quando a gente está falando do sistema de saúde, é aí que os menores entram como relevantes, né, no processo. Mas isso já no século XX. Entendi. Então, esses direitos sociais, eles também enquadram as pessoas de baixa renda, no caso dessa época. Neste caso, a discussão, né, que o Marshall vai nos mostrar é que, para uma sociedade ter plenos direitos sociais, ele deixa muito claro, você tem que ter uma consolidação de Estado mínimo, ou, na verdade, de um mínimo, né, de bem-estar no Estado para todos os cidadãos, incorporando os cidadãos de baixa renda. Então, esse é o momento, Valdeir, em que o debate sobre o direito ele é expandido para além do debate de classe, né, da elite, porque você já tem no século XIX a elite tendo acesso a vários desses direitos, mas isso não chegava na população como um todo. O que o Marshall vai explicar é que a gente só vai ter uma cidadania plena se você tem direitos civis, políticos e sociais adquiridos por todos os cidadãos. Entendi. Obrigado. Como é que se dá na cabeça do Marshall o caminho da construção dessas instituições e desses direitos? O Marshall vai dizer o seguinte: no caminho para a gente estabelecer a cidadania, instituições de um lado e direitos de outro vão percorrer caminhos distintos em velocidades distintas. Tá? Então, quando o Marshall analisa o período pré-moderno, né, ele vai falar o seguinte: é difícil traçar uma linha, uma associação entre esses três direitos e as instituições, uma vez que as instituições para as quais deveria-se, né, trabalhar para a defesa desses direitos, elas estavam misturadas. Não havia clareza sobre o papel dessas instituições em relação a esse direito. E mesmo quando era possível identificar direitos, como, por exemplo, direitos sociais nas sociedades feudais, eles estavam ligados a um certo status, não de igualdade, mas de uma certa distinção social hereditária. Né? É interessante porque o Marshall vai mostrar uma certa confusão. Há momentos do período pré-moderno em que você tem direitos sociais para alguns, mas não para todos. Então, essas instituições, elas funcionavam para garantir o direito social, civil, em muitos casos político, para algumas pessoas, mas não para todo mundo. Então, o direito existia, a possibilidade do direito existia, aquele pensamento já estava forjado,
mas não havia ainda uma ideia de igualdade de direitos. E é aí que há o pulo entre simplesmente a obtenção dos direitos e a constituição de uma cidadania plena. Uma cidadania plena é o momento em que os cidadãos de um Estado passam todos eles a ter direito concreto e acesso, direitos civis, políticos e sociais. Então, não é que esses direitos não existiam antes, é que eles simplesmente não eram incorporados à sociedade como um todo. Ou seja, havia nichos, havia sectos, segmentos que tinham direito a tudo e outros que não tinham direito a nada. Então, esse processo de evolução em relação aos direitos, ele teve um momento interessante que foi uma certa combinação de como é que esses direitos estavam incorporados, tanto do ponto de vista geográfico como do ponto de vista funcional. Né? Como eu estava explicando anteriormente, de que adianta você ter o pensamento de acesso a direitos se ele não está incorporado diretamente na vida das pessoas? De que adianta você ter um Estado que funciona para algumas pessoas e não para todas as pessoas? Então, foi muito interessante esse momento do texto do Marshall, vocês vão ler, porque a transformação dessas instituições locais em instituições nacionais permitiu que a gente pudesse, então, compreender melhor, né, a operação dessas instituições né, e a sua capacidade de dar resposta para a sociedade, na incorporação desses direitos, de uma maneira mais plena. Porque o que você tinha antes eram instituições locais, regionalizadas, que garantiam para alguns aqueles direitos, mas não para todos. Né? A evolução que ele observa na Inglaterra, a expansão dos direitos na Inglaterra se dá quando as instituições que defendem e que asseguram esses direitos deixam de ser instituições locais para passarem a ser instituições nacionais. Do ponto de vista... Isso aí, então, é a mudança, né, geográfica da constituição desse caminho dos direitos. Mas tem também uma noção funcional. Né? Ou seja, até então, né, até ali a era moderna, o que o Marshall vai dizer é que você tinha essa ideia de que era possível, né, de que era necessário gerar direitos sociais, sociais, políticos e civis para as pessoas, mas a legislação ela não era compatível com essa ideia, porque não havia uma lei nacional que garantisse igualdade de direitos para todos. O que existia é o que ele chama de poor law, que é essa dimensão de que alguns setores conquistaram esse direito. Esses direitos, inclusive escritos em lei, mas nas suas localidades. Ou seja, foi muito mais uma luta localizada que gerou a incorporação desses direitos às instituições, ou seja, que incorporou a ideia do direito à lei em si. Foi muito mais essa quer dizer, o que existia era uma lógica localizada e não nacional, e foi essa separação funcional que se deu ao longo do tempo que permitiu que esses direitos deixassem de ser apenas direitos localizados e passassem a ser direitos incorporados por todo mundo. Tá? Então, essa é uma discussão importante para chamar a atenção da gente para um fato que que hoje parece natural, mas que não era
de que, embora a ideia do direito existisse, tanto civil, político como social, ela só é incorporada formalmente e integralmente às sociedades, na construção da cidadania das pessoas, quando há essa fusão geográfica entre quem vai ser beneficiado e onde ele está. Então, você quer uma geografia nacional. E, segundo, uma separação funcional. Quer dizer, você pode até morar no município, mas a lei é nacional para todo mundo. Agora, tem um ponto importante nessa discussão do Marshall, que talvez vocês estejam aí se perguntando, que é a seguinte: mas, professor, por que a ordem dos direitos importa? Né? Por que essa visão linear da expansão dos direitos? E por que é melhor para uma sociedade primeiro resolver seus direitos civis, depois resolver seus direitos políticos e só depois os seus sociais? O Marshall responde da seguinte maneira: só com a garantia dos direitos civis e das liberdades individuais o sistema econômico pode se desenvolver. Ou seja, só faz sentido pensar em direito político quando se tem cidadãos livres e economicamente ativos. Se não existe economia ativa, se não existe liberdade econômica, discutir direito político é uma bobagem, porque, no fim das contas, não se vai... o debate, a participação no direito político é justamente para mudar, regular, regulamentar, institucionalizar, incentivar a disputa econômica. Porque, em última instância, o que se discute de fato na política é como é que o dinheiro vai ser gasto, onde ele vai ser gasto, com quem ele vai ser gasto. Essa é a disputa mais importante da política, na visão do Marshall. Então, não adianta nada discutir direito político se eu for discutir o nada. Eu preciso discutir já tendo direitos civis e liberdades individuais garantidos. Tá? Então, primeiro, eu preciso garantir liberdade individual para que eu possa ter desenvolvimento econômico, para que o meu sistema econômico funcione. Daí, a gente pode discutir a noção política, porque a gente vai discutir, vai debater de maneira institucionalizada como é que o orçamento vai ser gasto. E, por fim, com direitos políticos garantidos, é que a sociedade totalmente incorporada na discussão política vai brigar por direito social. Não tem jeito de discutir direito social sem direito político. Por quê? Porque qual elite vai ser bondosa para dar direitos a todos? A educação, a saúde, a alimentação, a moradia. Na visão liberal, que é a visão com a qual o Marshall trabalha, para discutir a expansão dos direitos, os indivíduos têm os seus interesses econômicos individuais. E, portanto, uma sociedade só vai ter direito social amplo para todos os setores com uma condição. Qual? Se a sociedade tiver direitos políticos consolidados. Porque aí a população, o povo, o povão, vai debater os seus interesses com a elite. Então, a ordem importa porque, na visão dele, uma coisa leva a outra. Professor, mas está faltando uma discussão aqui que é importante, inclusive é o nome do texto, que é o que isso que o senhor está dizendo tem a ver com classe social? Como é que cidadania, como é que incorporação de direito civil, político e econômico, como é que isso se relaciona com classe? Tá? Essa distinção ela é fundamental para o Marshall. Então, cidadania é um status
que é dado, que é concedido àqueles que são tidos como membros integrais de uma comunidade. Ou seja, todo mundo que possui o status de cidadão é igual na relação com os direitos e obrigações que são pertinentes a esse status. Ou seja, na visão do Marshall, a cidadania iguala as pessoas na sua incorporação de direitos civis, políticos e sociais. A cidadania é aquilo que constitui a relação de nós, indivíduos, com o Estado. Por quê? Porque a minha relação com o Estado, como indivíduo, a minha relação como indivíduo, aliás, com o Estado, é uma relação que se dá por meio dos meus direitos dentro daquele Estado. Esse status, ser considerado cidadão, depende, portanto, de como o Estado me trata. Se ele me dá, de maneira plena, direito civil, ou seja, liberdade individual, direito político, ou seja, participação, decisão, né, participação nas decisões, ou direito social, que é um mínimo de bem-estar. Classe social é outra coisa. Classe social diz respeito ao status econômico e a maneira como o indivíduo está inserido no mercado de trabalho. Essa é a desigualdade que o Marshall tolera. Para ele, a diferenciação econômica entre os indivíduos é desejável. Porque, na visão dele, é essa diferença que advém da recompensa ao trabalho que vai incentivar os indivíduos a se desenvolverem. Ou seja, classe social é sinônimo de desigualdade econômica. Porque é a ideia de classe que está definido, né, a partir de como é que cada um de nós está inserido no mercado de trabalho, é a partir da ideia de classe que o Marshall, então, defende a ideia da desigualdade. Em síntese, temos que ser, na visão do Marshall, iguais na cidadania e tolerar a desigualdade econômica. Então, garantia de direito civil, político e social é o que nos faz iguais. É o que nos dá status de igualdade dentro de uma comunidade. E a classe a qual pertencemos é que nos dá uma ideia de posição econômica. E é essa que vai organizar a nossa desigualdade. Então, é a combinação dessas duas lógicas que é fundamental para entender o pensamento do Marshall de como é que você defende o cidadão. Você defende o cidadão não é acabando com a sua oportunidade de tentar ganhar mais no mundo econômico. Você garante o cidadão dando a ele direitos civis, políticos e econômicos. Isso é separado na visão do Marshall. O status econômico e o status social são diferentes. Mas eles podem coexistir ou não? O Marshall vai dizer, sim, cidadania é compatível com as desigualdades geradas pelo capitalismo. Cidadania só não é compatível com casta, estamento ou hierarquia fixa. Ou seja, o Marshall diz que é tolerável a desigualdade econômica, mas não é tolerável a desigualdade social. Só que ao invés dele usar o termo desigualdade econômica e desigualdade social, ele vai chamar de desigualdade
qualitativa, aquela que não é aceitável, que tem a ver com a garantia do mínimo básico de sobrevivência aos seres humanos. Ou seja, a desigualdade de direitos civis, de direitos políticos e direitos sociais é inaceitável na visão dele. Agora, a desigualdade quantitativa, aquela que é monetária, ela é compatível com o capitalismo, ela é normal, dadas as diferenças de status econômico que advêm justamente da nossa força de trabalho. Cada um tem uma força de trabalho e o trabalho é que vai legitimar a diferenciação econômica. Porque não tem a herança, né, a lógica do status hereditário não tem nenhuma relação com a sua capacidade de trabalho. Então, quem trabalhar mais, quem acumular mais, quem ganhar mais, tem direito a ter diferenciação econômica. O que não pode acontecer é haver desigualdade qualitativa ou social. Essa é inaceitável. Porque nessa, os direitos mínimos dos seres humanos, sem isso, né, os direitos mínimos dos seres humanos não estão garantidos. Ele vai dizer, então, que isso é inaceitável. Tá? Então, cidadania e desigualdade são compatíveis? São. É possível, sim. Existe desigualdade que o Marshall diz que tudo ok. Mas tem um tipo específico, que é a desigualdade quantitativa. Tem uma questão, quando a gente lê o Marshall, e eu realmente recomendo muito que vocês leiam, um texto muito bom. Eu lembro, quando li o texto, quando li esse texto na graduação, foi um dos textos que mais mexeu comigo, porque, na minha cabeça, eu consegui entender essa diferenciação dos direitos e como é que a lógica econômica ela é independente, né, nessa visão. Mesmo na visão liberal, ela pode ser independente dessa visão dos direitos. Mas tem um ponto importante que é o liberalismo, né? Ou seja, como é que o Marshall lida com a igualdade numa visão liberal, que, do ponto de vista econômico, necessariamente gera desigualdades, né? Ele é o primeiro autor moderno a escrever normativamente que o Estado ele tem que garantir o mínimo necessário para que todos possam sobreviver bem. Todos. O Marshall é um defensor da ideia de que o Estado tem um papel, que é garantir os direitos civis, políticos e sociais para todo mundo. Esse é o papel do Estado. Se o Estado fizer isso, ele cumpre o seu papel bem. O resto é liberdade individual e liberdade econômica. Então, essa é uma parte em que o texto do Marshall, o pensamento do Marshall, influenciou muita gente, né, no século XX, que é o que ele diz o seguinte: a melhor maneira de se garantir, de se identificar se uma sociedade chegou ao patamar de igualdade de status de cidadania é olhar para a educação. Se o sistema educacional funciona bem, se o sistema educacional é para todos, então a sociedade conseguiu superar os seus desafios de ter liberdade individual, garantir participação política e permitir que as pessoas tenham acesso a direitos sociais. Porque é por meio da educação, vai dizer o Marshall, que a gente consegue garantir esse mínimo para todo mundo, que é onde você iguala. Professor, Diga. nesse aspecto, a qualidade ela é considerada ou só a garantia mesmo? Isso, Valdeir, esse é o tipo de questão que o texto é omisso em relação a isso.
né? Ou seja, o macho, em momento nenhum, diz de maneira aberta se é qualidade ou acesso. Mas minha interpretação, lendo o texto, é a de que ele está falando de qualidade. Porque não adianta só botar as crianças na escola. De onde que eu tiro a ideia de que ele está falando de qualidade? Porque igualdade de oportunidade é critério de justiça social para o macho. Ele tem essa frase clara. Para você garantir justiça, você tem que dar oportunidade igual para todo mundo. Um sistema só é justo se todo mundo tem a mesma oportunidade. E oportunidade, nesse caso, tem relação com qualidade, concorda? Se você tem escolas melhores e escolas piores, você não está garantindo igualdade de oportunidade. Pelo contrário, você está ampliando a desigualdade de oportunidade. Então, isso não é justo. Sim, entendi. Tá? Então, o Marshall vai defender que o Estado garanta o mínimo para que todo mundo seja feliz, para que todo mundo tenha, né, um bem-estar, e vai dizer que é na garantia da igualdade de oportunidades que a gente vai encontrar o melhor critério de justiça. Então, realmente é um texto muito importante, muito influente, que influenciou muito da discussão liberal no século XX, tá? E também a discussão social no século XX. Ele foi fundamental para forjar esse pensamento. Né? Essa ideia, né, de cidadania como algo que só é um status pleno de participação do cidadão na sociedade, quando ele tem os 3 tipos de direitos, eu acho que é uma contribuição fundamental do Marshall. Mas as teses dele têm limitações. Né? Então, eu acho que a principal crítica que o Marshall sofreu, né, e aí talvez sejam críticas até um pouco exageradas, porque ele está falando, claro, de uma lógica social e política olhando para a Inglaterra, mas essa ideia de que você teve uma linearidade de direitos civis, políticos e sociais, né, como um princípio garantidor aí de sociedades justas, ele não funciona para explicar o desenvolvimento da cidadania em todos os lugares do mundo. Né? Os críticos ao Marshall vão dizer que é muito difícil que haja o desenvolvimento da cidadania de uma maneira tão linear. Né? Primeiro civil, depois tal. No caso do Brasil, a gente tem aí um bom exemplo. Os direitos sociais vieram antes dos direitos políticos e civis. Tá? Você tem, em vários momentos, né, a incorporação dos direitos sociais, lá na década de 30, né, o processo de constituição do Estado na era Vargas, antes, né, no processo anterior, por exemplo, a incorporação do direito ao voto feminino, você tem a incorporação dos direitos sociais, de trabalho, de alimentação, de moradia, etc. Então, não é assim que funciona. Não é igual em todo lugar. Né? Outra crítica que ele sofre, e que é feita pelo Zé Murilo de Carvalho, é que nos países em que a cidadania se desenvolveu mais rápido, a educação para todo mundo foi introduzida. E aí, o que o Zé Murilo vai falar é que não é depois dos direitos políticos que as pessoas passaram a querer direitos sociais, mas foi porque elas tiveram direitos sociais e entenderam o seu papel na sociedade, que elas passaram a se organizar para lutar pelos seus direitos políticos, civis, etc. Ou seja, a educação é esse fator principal
primordial para que haja uma conscientização em torno da importância de se conquistar direitos políticos e civis. O Zé Murilo vai dizer que a ausência de uma população educada tem sido sempre, um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política. Ou seja, o Zé Murilo inverte a lógica e diz, não, primeiro eu preciso de direito social. Aí, depois de conscientizar e educar minha população, eu vou conseguir acesso a direito político e civil, porque eu vou lutar por eles, porque eu vou entender a importância deles. Então, tem aí um debate de como essa tese do Marshall pode estar equivocada. Mas é, para mim, um dos textos mais importantes de influência para a discussão sobre o que são os direitos e qual a relação entre eles, e na definição, que eu acho fundamental, no coração do texto, da combinação entre como é que o Estado pode funcionar dentro do capitalismo. Ou seja, capitalismo e Estado não são coisas dissociadas. O Marshall deixa isso muito bem definido. Eles têm papéis diferentes. O Estado é o garantidor de direitos políticos, civis, sociais. O capitalismo é um sistema econômico que, inclusive, vai gerar desigualdades pela maneira da inserção no mercado de trabalho das pessoas. E tudo bem para o Marshall. Ok. Deixa a disputa capitalista acontecer, desde que a gente tenha o Estado garantindo minimamente o bem-estar para as pessoas. E esse bem-estar vem liberdades individuais, direito à sua propriedade, etc., os direitos políticos e, finalmente, os direitos sociais. Alguma dúvida? Alguma questão? Por mim não, professor. Esse é um texto que eu gosto muito. Espero que vocês... Ela é um pouco complexo, né? Na sua tese. Ele pega um pressuposto, vamos dizer assim, ele faz um empirismo, podemos dizer, e vai tentando provar seus fatos. É isso aí. Exatamente isso. Ou seja, Breno, eu acho ótimo você ter comentado isso, porque ele está olhando para a Inglaterra, está dizendo, aqui funcionou bem. E aí ele vai dizer que esse é o jeito que todo mundo devia funcionar. Uhum. Ele não compara, por exemplo, a sociedade que cresceu de colônia, né? Que, querendo ou não, é um processo de adaptação totalmente diferente para obtenção de direitos. Totalmente. Tanto que no Brasil teve guerrilhas e mais guerrilhas locais, cada um com seu sentimento de direito local, tentando buscar, só que não poderia fazer. Exatamente. Esse exemplo que você está citando é um exemplo de completa inversão desse processo de constituição dos direitos. O Marshall talvez olharia para isso e diria assim, mas é por isso que não deu certo. Ou é por isso que não dá certo. Porque a maneira como vocês lidaram com as questões dos direitos não foi uma maneira apropriada. Uhum. Um outro grande exemplo é o Haiti. Outro bom exemplo. Outro bom exemplo. Mas o que eu acho fundamental, Breno, é que é a permissão dada pelo Marshall para a coexistência da desigualdade com a igualdade. Ou seja, cidadania e desigualdade não são conceitos excludentes, eles podem coexistir. Essa discussão é fundamental, inclusive no Brasil de hoje, quando se tem, inclusive, uma mistura, né, da noção política e da noção econômica. Quando se fala, por exemplo, a coisa do comunismo, né, como sendo uma antítese de uma certa democracia, tem uma bagunça de conceitos, né? Uma coisa é a diferenciação entre liberalismo e comunismo. Outra coisa é a diferenciação entre autoritarismo e democracia. Essas coisas são diferentes, né?
Os sistemas políticos, os sistemas econômicos, eles funcionam sob operações diferentes, sob lógicas diferentes. Mas eles podem coexistir. Você pode ter uma sociedade que garanta, né, que as pessoas que têm mais esforço no trabalho ganhem mais, vivam melhor, etc., mas desde que você tenha um mínimo garantido para todo mundo. E esse mínimo é um mínimo de alto nível, né? Porque você está garantindo direito civil, direito político e direito social. Uhum. Então, acho que esse debate é muito importante para a gente, inclusive, pensar essa dinâmica que o Estado brasileiro, inclusive, vive hoje, né? A relação das pessoas com o Estado, o desejo de mais ou menos Estado e o limite em que talvez a gente devesse chegar em relação a... Ele é início do século XVIII, né? Ou já é final? Não entendi. O que é... Macho, a teoria dele foi no início do século XVIII ou já foi no final? Não. O Marshall, ele viveu no final do século XIX e durante todo o século XX. Essa teoria dele é uma teoria que vem muito depois, ele olha para trás, né? E ele vai constituir essa teoria em meados do século XX. Sim. Ele já presenciou, então, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, tudo, e já tem uma ideia bem avançada. Já passou de tudo isso há muito tempo. Ele já está discutindo lá na frente o direito, o voto feminino, ele está discutindo, né, já após o fim da escravidão. É um outro momento. Mas ele está olhando para trás e dizendo, tem uma lógica de concatenação de direitos. Sociedade que deu certo, ela começou resolvendo seus direitos civis, depois políticos, depois sociais. Entendi. Se não temos mais nenhuma dúvida, ficamos por aqui. Lembrando que semana que vem tem prova. A prova vai ser feita no mesmo formato que a primeira prova. Lembrando que a prova não é cumulativa, então vocês têm que revisar os conteúdos das últimas semanas, né, pós primeira prova. Vocês vão entrar no Moodle, a gente vai mandar o link e vocês vão fazer a prova do mesmo jeito. Tá bom? Tá bom, professor. Para essa prova, Fechou. será a questão aberta ou será só verdadeiro e falso novamente? Nós vamos ter, nessa prova, nós vamos ter só verdadeiro e falso novamente. Ok. Obrigado. Tá bom? Bom final de semana para vocês, professor. Bom final de semana, gente. Prazer revê-los. Boa semana aí. Falamos. Professor. Obrigado. Alô, professor.